Minha madrasta sempre me odiou, mas o que ela fez comigo mudou minha vida para sempre. Por apenas R$ 100, meu próprio pai me vendeu, não como filha, mas como uma simples faxineira. Eu tinha apenas uma esperança: sobreviver a tudo isso e encontrar forças para mudar meu destino. Olá, meus queridos. Antes de começar a contar minha história, peço para vocês deixarem um like se estão gostando, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo esse vídeo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que marcaram minha vida. Agora, respirem fundo comigo, porque o que vou contar hoje não é fácil de ouvir, mas precisa ser dito. Meu nome é Maria das Graças, tenho 62 anos hoje e por muito tempo guardei essa dor no peito como um segredo que queimava por dentro. Vocês sabem quando algo te machuca tanto que você prefere fingir que nunca aconteceu? Pois é, foi assim que vivi durante décadas, mas chegou a hora de falar, de tirar esse peso dos meus ombros e, quem sabe, ajudar alguém que está passando por algo parecido. A história que vou contar começou quando eu tinha apenas 12 anos. Era 1975 e o mundo parecia um lugar muito diferente do que é hoje. Eu morava com meu pai, João Batista, num quartinho nos fundos de uma casa grande no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Meu pai trabalhava como jardineiro para a família que morava na casa da frente, os Silva, e como parte do pagamento, eles nos deixavam morar naquele cômodo pequeno, mas que para nós dois era suficiente. Lembro como se fosse ontem do cheiro de terra molhada que meu pai trazia nas roupas quando voltava do trabalho. Suas mãos, sempre ásperas e manchadas de verde, me faziam cafuné todas as noites antes de dormir. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas seus olhos castanhos brilhavam quando me olhava. Para ele, eu era sua menina, sua princesinha, como ele gostava de me chamar. Nossa vida era humilde, mas éramos felizes do nosso jeito. De manhã, meu pai acordava cedo, quando o sol ainda estava nascendo, e preparava um café forte numa panelinha pequena de alumínio que chiava no fogão improvisado. O som daquele chiar se misturava com o canto dos bem-te-vis no quintal, criando uma sinfonia matinal que hoje me traz uma saudade doce do peito. Eu estudava numa escola pública a 3 quarteirões de casa e meu pai fazia questão que eu nunca faltasse. Ele dizia sempre, com aquela voz rouca de quem fumava muito, que a educação era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Eu era uma boa aluna, gostava especialmente de português e matemática. A professora Carmen sempre me elogiava na frente da turma, e quando eu chegava em casa, correndo para contar para meu pai, ele sorria de um jeito que fazia meu coração se aquecer. As tardes eram minhas favoritas. Eu ajudava meu pai no jardim da casa grande, aprendendo os nomes das plantas, como regar sem encharcar, como tirar as pragas sem machucar as folhas. Suas mãos grandes e calejadas guiavam as minhas pequenas e delicadas enquanto me ensinava a cuidar das roseiras da Dona Elisa, a patroa. O perfume das rosas vermelhas se misturava com o cheiro de mato cortado, criando um aroma que até hoje me faz fechar os olhos e voltar no tempo. Dona Elisa era uma senhora elegante, sempre de cabelos presos num coque perfeito e vestidos floridos que balançavam quando ela andava pelo jardim inspecionando o trabalho do meu pai. Ela não falava muito conosco, mas não era má. Às vezes, me dava um bombom ou um pedaço de bolo quando me via ajudando meu pai. Seu marido, seu Antônio, era mais reservado ainda. Apenas acenava quando nos cruzava. As noites em nosso quartinho eram especiais. Meu pai ligava um radinho antigo, desses de pilha, que fazia um chiado baixinho, e a gente ouvia as novelas da Rádio Nacional. Ele se concentrava tanto nas histórias que às vezes até esquecia de acender o cigarro que ficava pendurado no canto da boca. Eu me aninhava do lado dele na cama estreita que dividia comigo, sentindo o calor do seu corpo e o cheiro de sabão em pó misturado com terra
que sempre o acompanhava. Nos fins de semana, quando não tinha trabalho no jardim, meu pai me levava para passear no parque mais próximo. Eu adorava ver as outras crianças brincando, correr na grama, sentar na sombra das árvores grandes enquanto ele me contava histórias da sua infância no interior da Bahia. Ele falava de um tempo em que a vida era ainda mais simples, de quando trabalhava na roça com meu avô, que eu nunca conheci. Lembro de uma tarde específica, era um domingo de sol, quando estávamos voltando do parque. Meu pai parou numa padaria e comprou um pão doce para dividirmos. Sentamos num banquinho na pracinha em frente ao estabelecimento e ele me disse algo que nunca esqueci. Com os olhos brilhando de emoção, ele falou que eu era tudo o que ele tinha no mundo, que eu era sua razão de viver e que faria qualquer coisa para me ver feliz. Naquela época, eu não entendia completamente o peso daquelas palavras. Para uma menina de 12 anos, o amor do pai era natural. Era como o ar que respirava, algo que sempre esteve ali e que eu imaginava que sempre estaria, como eu estava enganada. Foi nesse mesmo domingo, quando chegamos em casa no final da tarde, que tudo começou a mudar. Dona Elisa nos esperava na porta do nosso quartinho com uma expressão que nunca tinha visto antes. Seus olhos, normalmente gentis, estavam sérios, quase preocupados. Ela pediu para falar com meu pai em particular e eu fui mandada para dentro. Fiquei grudada na porta tentando ouvir a conversa, mas eles falavam baixo demais. Só consegui captar algumas palavras soltas. Oportunidade, mudança, melhor para vocês. A voz da Dona Elisa soava estranha, como se estivesse nervosa ou insegura sobre algo. Meu pai respondia com monossílabos: sim, senhora, entendo, vou pensar. Quando a conversa terminou e meu pai entrou no quarto, eu percebi imediatamente que algo estava diferente. Seu rosto estava tenso, as rugas em volta dos olhos mais pronunciadas. Ele se sentou na beirada da cama e ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos como se elas pudessem lhe dar alguma resposta. Pai, o que foi que Dona Elisa queria? Perguntei, sentindo um friozinho na barriga que não sabia explicar. Ele demorou para responder, e quando o fez, sua voz saiu mais baixa que o normal. Ela conhece uma família que está precisando de uma pessoa para trabalhar na casa dele. Uma família boa, de posse. Disse que seria uma boa oportunidade. Mas o senhor já trabalha aqui, pai. Por que precisaria de outro emprego? Ele me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de tristeza e algo que hoje eu reconheço como desespero. Não é para mim, filha. É para você. O mundo pareceu parar naquele momento. O som do rádio chiando, o barulho do trânsito lá fora, até mesmo minha própria respiração pareceram sumir. Eu não entendia exatamente o que aquilo significava, mas alguma coisa no fundo do meu peito se apertou, como se um punho invisível estivesse espremendo meu coração. Como assim, pai? Eu não entendo. Ele se levantou e foi até a janelinha do nosso quarto, olhando para o jardim que cuidava com tanto carinho. A luz do final da tarde fazia sua silhueta parecer menor, mais frágil. A família tem uma menina da sua idade e está procurando uma companhia para ela. Alguém que possa ajudar com as tarefas da casa também. Disse que tratariam você bem, que seria como uma filha. Mesmo na minha inocência de criança, eu sentia que havia algo errado naquela conversa. Mas eu não quero ir para lugar nenhum, pai. Eu quero ficar aqui com o senhor. A gente está bem assim. Ele se virou para mim e foi então que vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto curtido pelo sol. Meu pai, aquele homem forte que nunca demonstrava fraqueza, estava chorando na minha frente. Eu sei, minha filha, eu sei. Mas às vezes a vida nos obriga a tomar decisões que não queremos tomar. Naquela noite, deitada do lado do meu pai, não consegui dormir. Ficei ouvindo sua respiração irregular, sentindo como seu corpo estava tenso, mesmo no sono. O cheiro familiar de terra e sabão em pó que sempre me acalmava, agora me deixava angustiada.
porque eu sentia que estava prestes a perdê-lo. Nos dias que se seguiram, meu pai ficou diferente, mais quieto, mais distante. Às vezes eu o pegava me olhando com uma expressão triste, como se estivesse se despedindo de mim aos poucos. Dona Elisa aparecia mais vezes para conversar com ele, sempre em voz baixa, sempre longe de mim. Foi numa quinta-feira, exatamente uma semana depois daquela primeira conversa, que meu pai me chamou para sentar ao lado dele no pequeno banquinho de madeira que ficava na frente do nosso quartinho. O sol estava se pondo, pintando um céu de laranja e rosa, cores que antes me enchiam de alegria, mas que naquele dia me pareciam melancólicas. Maria das Graças, ele começou, usando meu nome completo como fazia nos momentos importantes. Você sabe que eu te amo mais que tudo nessa vida, não sabe? Eu sei, pai. E sabe que tudo que eu faço é pensando no seu bem, no seu futuro? Um arrepio percorreu minha espinha. Pai, o senhor está me assustando. Ele respirou fundo, como um homem prestes a pular de um precipício. Amanhã você vai conhecer a família que Dona Elisa falou. Se eles gostarem de você e você se sentir bem lá, talvez seja melhor você ficar com eles por um tempo. Por quanto tempo? Minha voz saiu como um sussurro. A pausa que se seguiu foi a mais longa da minha vida. O vento balançava as folhas das árvores, criando um som que parecia um lamento. Meu pai abaixou a cabeça e, quando a levantou novamente, seus olhos estavam vermelhos. Não sei, filha, não sei. Naquela noite foi a pior da minha vida até então. Fiquei acordada ouvindo cada respiração do meu pai, cada barulho lá de fora, como se fosse a última vez que eu estaria ali. O colchão fino onde dormíamos parecia ter se tornado de pedra, e por mais que eu tentasse me aconchegar no calor do corpo dele, um frio estranho não saía do meu peito. Na manhã seguinte, meu pai me acordou mais cedo que o normal. Suas mãos tremiam levemente quando me ajudou a me arrumar, escolhendo meu vestido menos remendado, penteando meu cabelo com mais cuidado que o usual. Ele até pegou um pouquinho de óleo de cozinha e passou nos meus sapatos para dar um brilho. O cheiro doce do óleo misturado com o couro velho me dava náusea. Você precisa causar boa impressão, minha filha, ele dizia enquanto ajeitava o colarinho do meu vestido azul claro, o mesmo que eu usava aos domingos para ir à missa na capela do bairro. Suas mãos grandes e ásperas contrastavam com a delicadeza dos movimentos, como se eu fosse feita de porcelana e pudesse quebrar a qualquer momento. O café da manhã foi silencioso. O pão estava seco na minha garganta, e o café com leite, que normalmente eu adorava, tinha gosto de nada. Meu pai também mal tocou na comida. Apenas ficou mexendo a colher na xícara, criando pequenos redemoinhos que se desfaziam rapidamente. Às 9 horas da manhã, Dona Elisa apareceu na nossa porta. Ela estava mais arrumada que o normal, com um vestido verde musgo e os cabelos soltos nos ombros. Trazia na mão uma bolsa de couro marrom e um perfume forte que fazia meu nariz coçar. Quando ela sorriu para mim, percebi que estava forçando, como se estivesse representando num teatro. Pronta, Maria das Graças? Ela perguntou com uma voz mais aguda que o normal. Olhei para meu pai, esperando que ele dissesse que tinha mudado de ideia, que eu não precisava ir. Mas ele apenas assentiu e me deu um beijo na testa. Seus lábios estavam frios e tremiam contra minha pele. O trajeto até a casa da tal família foi feito num ônibus lotado que balançava tanto que eu sentia meu estômago embrulhado. Dona Elisa me contou que a família se chamava Santos, que o marido trabalhava num banco importante e que a esposa cuidava da casa e da filha única. Eles são pessoas muito boas, muito religiosas, ela repetia, como se estivesse tentando se convencer disso também. A casa dos Santos ficava num bairro que eu nunca tinha visto antes, com ruas largas e limpas, árvores grandes que faziam sombra nas calçadas e casas com jardins na frente protegidas por portões de ferro. Era um mundo completamente diferente do meu,
onde as casas eram grudadas umas nas outras e o asfalto tinha buracos que enchiam de água quando chovia. Quando descemos do ônibus, meus pés doíam nos sapatos apertados e eu sentia o suor escorrendo pelas costas por baixo do vestido. O sol de meio-dia era forte, mas mesmo assim eu tremia. Dona Elisa segurava minha mão com força, como se tivesse medo que eu saísse correndo. A casa dos Santos era grande, pintada de branco com detalhes em azul, e tinha uma varanda na frente com cadeiras de balanço. O jardim era perfeito, com grama aparada e flores coloridas alinhadas como soldadinho. Um portão de ferro preto protegia a entrada, e quando Dona Elisa tocou a campainha, o som ecoou lá dentro como num eco. Quem atendeu a porta foi uma mulher alta e magra, com cabelos pretos presos num rabo de cavalo baixo e olhos escuros que pareciam me avaliar de cima a baixo. Ela usava um vestido cinza simples e um avental branco amarrado na cintura. Seus lábios eram finos e não esboçaram nenhum pequeno sorriso quando me viu. "Vocês devem ser da Dona Elisa", ela disse com uma voz seca. "Eu sou Cristina Santos. Entrem, por favor." O interior da casa era ainda mais impressionante que o lado de fora. O chão era de taco brilhante que refletia a luz que entrava pelas janelas grandes. Havia móveis de madeira, escura e pesada, quadros nas paredes e um lustre no teto da sala que tinha mais lâmpadas que todas as casas da minha rua juntas. O cheiro era de cera de móveis misturada com algum produto de limpeza que eu não conhecia. Dona Cristina nos levou para uma sala menor, onde havia sofás de couro marrom e uma mesa de centro com revistas organizadas perfeitamente. Ela nos ofereceu água, que eu aceitei com gratidão porque minha garganta estava seca como lixa. O copo era de vidro grosso e pesado, muito diferente dos copos de requeijão que usávamos lá em casa. "Então, você é a Maria das Graças", disse Dona Cristina, se sentando na minha frente e me observando com aqueles olhos penetrantes. Dona Elisa me contou sobre sua situação. Uma menina trabalhadora, estudiosa, bem educada. Eu apenas assenti sem saber o que dizer. Minha voz parecia ter sumido, engolida pelo nervosismo e pela estranheza daquele ambiente. "Que idade você tem mesmo?" 12 anos, senhora." "E na escola, como são suas notas?" "Boas, senhora. Eu gosto de estudar." Ela assentiu como se estivesse marcando pontos numa lista mental. "Aqui em casa nós temos rotinas rígidas. Acordamos cedo, tomamos café às 7 em ponto, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Não gostamos de barulho nem de bagunça. Você conseguiria se adaptar a isso?" "Sim, senhora." Nesse momento, uma menina apareceu na porta da sala. Era mais ou menos da minha idade, mas parecia mais nova por ser pequena e magra. Tinha cabelos loiros cacheados, olhos azuis como os de uma boneca, e usava um vestido rosa com babados que parecia ter saído de uma revista. Ela me olhou com curiosidade, mas não disse nada. "Esta é minha filha, Rosângela", disse Dona Cristina. "Rosângela, venha cumprimentar nossa visita." A menina se aproximou com passos pequenos e delicados. "Oi", ela disse com uma voz baixinha, quase sussurrada. "Oi", respondi, tentando sorrir. "Rosângela é uma menina muito especial", continuou Dona Cristina, acariciando os cabelos da filha. "Ela nasceu com alguns problemas de saúde, então precisa de cuidados extras. Por isso estamos procurando uma companhia para ela, alguém que possa ajudá-la nas atividades diárias e também auxiliar nas tarefas domésticas." Eu não entendia muito bem o que ela quis dizer com problemas de saúde, porque Rosângela parecia normal para mim. Talvez um pouco tímida, nada mais que isso. Dona Elisa e Dona Cristina continuaram conversando sobre detalhes que eu não compreendia completamente. Horários, responsabilidades, condições de trabalho. Foi quando ouvi a palavra que fez meu sangue gelar: pagamento. "Então está combinado", disse Dona Cristina. R$ 100 pelo período de adaptação, que pode durar alguns meses, dependendo de como as coisas funcionarem. Dona Elisa assentiu, e elas apertaram as mãos,
como se estivessem fechando um negócio. Eu fiquei ali sentada, vendo aquela cena sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo no fundo da alma que algo estava muito errado. Maria das Graças pode começar amanhã mesmo, disse Dona Cristina. Traga apenas o necessário. Nós forneceremos roupas adequadas para o trabalho. O caminho de volta para casa passou como um borrão. Eu estava tonta, confusa, com 1000 perguntas girando na minha cabeça. Dona Elisa tentava me animar, dizendo que eu tinha tido sorte, que os Santos eram uma família respeitável, que eu seria bem tratada. Mas suas palavras soavam vazias, como se ela mesma não acreditasse no que estava dizendo. Quando chegamos em casa, meu pai estava me esperando sentado no banquinho de madeira, fumando um cigarro após o outro. Quando me viu, seus olhos se iluminaram por um momento, mas logo a tristeza voltou a tomar conta do seu rosto. Como foi, minha filha? Eu não sabia como responder, como explicar que eu me sentia como um objeto que tinha sido avaliado e aprovado para compra. Como contar que Dona Cristina falava de mim como se eu fosse uma ferramenta que ela estava adquirindo. Eles parecem legal, menti, porque não queria deixar meu pai mais triste do que ele já estava. Dona Elisa conversou com ele em particular mais uma vez, e eu vi quando ela lhe entregou um envelope pequeno. Meu pai olhou para o envelope como se ele queimasse suas mãos, mas o guardou no bolso da camisa. Naquela última noite juntos, meu pai me preparou minha comida favorita: arroz com feijão e um ovo frito. Parecia festa, mas o clima era de velório. Conversamos sobre coisas bobas, lembramos de momentos engraçados, mas ambos sabíamos que estávamos evitando o assunto principal. Na hora de dormir, meu pai me abraçou mais forte que o normal. Você vai se dar bem, minha princesinha. Você é esperta, corajosa, vai conseguir se adaptar. E quando eu posso voltar para casa, pai? O silêncio que se seguiu me deu a resposta que eu não queria ouvir. Eu estava sendo vendida, literalmente vendida, para uma família de estranhos por R$ 100. E o pior de tudo é que meu pai, o homem que eu mais amava no mundo, tinha aceitado essa situação. Na manhã seguinte, meu pai me ajudou a arrumar minhas poucas roupas numa sacola de pano. Eram só 3 vestidos, 2 calcinhas, uma combinação e um casaquinho de lã que tinha sido da minha mãe, que morreu quando eu era muito pequena. Enquanto dobrava cada peça com cuidado, ele me contava histórias sobre ela, como se quisesse que eu levasse um pedacinho dela comigo. Sua mãe era uma mulher forte, Maria. Ele dizia enquanto alisava o casaquinho azul claro. Quando as coisas ficavam difíceis, ela sempre encontrava um jeito de dar a volta por cima. Você puxou a ela. O caminho até a casa dos Santos pareceu mais curto dessa vez. Meu pai segurava minha mão com força e eu podia sentir como ela tremia. Quando chegamos ao portão, ele se abaixou na minha altura e me olhou nos olhos com uma intensidade que me assustou. Escuta bem, minha filha. Você vai ser forte, vai estudar sempre que puder e vai se lembrar de quem você é. Não importa o que aconteça, você é Maria das Graças, filha do João Batista, e isso ninguém pode tirar de você. Quando Dona Cristina abriu a porta, meu pai tentou entrar comigo, mas ela foi clara. A partir de agora, ela fica sob nossa responsabilidade. Será melhor assim, para ela se adaptar mais rápido. Vi meu pai se afastar pelo portão e foi como se uma parte de mim fosse arrancada. Ele se virou uma última vez e acenou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, e aquela imagem ficou queimada na minha memória para sempre. Dona Cristina me levou para o que seria meu quarto, uma despensa pequena nos fundos da casa, com uma cama de solteiro, um armário minúsculo e uma janela que dava para o quintal. O colchão era fino e cheirava a mofo, muito diferente da cama quentinha que eu dividia com meu pai.
As paredes tinham manchas de umidade que pareciam rostos tristes me observando. Você vai dormir aqui, ela disse, colocando minha sacola em cima da cama. O banheiro fica no final do corredor, mas você só pode usá-lo de manhã, cedo e à noite, para não atrapalhar nossa rotina. Durante o dia, use o banheiro de serviço na área. Ela me entregou 2 uniformes, vestido cinza escuro com avental branco, iguais aos que ela usava. Vista isso, a partir de agora, essas são suas roupas de trabalho. Quando me troquei e me olhei no espelhinho pequeno que havia na parede, quase não me reconheci. O vestido era grande demais. Os sapatos pretos que ela me deu apertavam meus pés e o avental me fazia parecer muito mais velha. Eu não era mais a Maria das Graças que brincava no jardim com meu pai. Eu era outra pessoa, alguém que eu não conhecia. Os primeiros dias foram confusos. Acordava às 5 da manhã com o som de uma campainha que Dona Cristina tocava do lado de fora do meu quarto. Tinha que estar vestida e com o rosto lavado em 10 minutos. Minha primeira tarefa era preparar o café da família. Café forte para o senhor Eduardo, chá para Dona Cristina e leite morno para Rosângela. O senhor Eduardo era um homem alto e sisudo, sempre de terno escuro mesmo dentro de casa. Ele mal olhava para mim, como se eu fosse invisível. Lia jornal durante o café da manhã e só falava para pedir açúcar ou reclamar se o café não estava do jeito que ele gostava. Rosângela era diferente do que eu imaginava no primeiro dia. Era uma menina caprichosa e manhosa que chorava por qualquer coisa. Dona Cristina a tratava como se fosse feita de cristal, atendendo todos os seus caprichos. E logo descobri qual seria meu papel ali. Eu seria a responsável por fazer tudo que Rosângela não queria fazer. Maria das Graças, vista a Rosângela, Dona Cristina ordenava. Maria das Graças, penteie o cabelo da Rosângela. Maria das Graças, dê comida na boca dela. Ela não gosta de comer sozinha. No começo, achei que era normal. Talvez fosse assim mesmo o trabalho de ser companhia de uma menina rica. Mas aos poucos fui percebendo que havia algo estranho naquela dinâmica. Rosângela não parecia ter nenhum problema de saúde real. Ela era apenas mimada, acostumada a ter alguém fazendo tudo por ela. Além de cuidar de Rosângela, eu tinha que ajudar nas tarefas da casa. Varrer, passar pano, lavar louça, dobrar roupas. Minha rotina começava às 5 da manhã e só terminava às 9 da noite, quando finalmente podia me recolher para meu quartinho. O que mais me incomodava era o jeito como Dona Cristina falava comigo. Nunca me chamava pelo nome, apenas dizia menina ou você. Sua voz era sempre impaciente, como se eu fosse um estorvo necessário. Quando eu fazia alguma coisa que não agradava, ela suspirava alto e revirava os olhos, como se estivesse lidando com um animal teimoso. Você não aprendeu a limpar direito na sua casa? Ela dizia quando eu deixava algum cantinho sem passar pano. Ou será que lá vocês não se importavam com limpeza? Essas palavras me machucavam mais que qualquer grito. Ela estava falando mal do meu pai, da nossa casa, da nossa vida. E eu não podia me defender porque era apenas uma menina de 12 anos que dependia da boa vontade deles. Rosângela logo descobriu que podia mandar em mim. Começou pequeno, pedindo para eu pegar coisas para ela quando ela estava perfeitamente capaz de pegar sozinha. Depois evoluiu para ordens mais diretas. Maria, eu quero água gelada. Maria, traga minha boneca do quarto. Maria, não gostei deste vestido, troque por outro. E se eu demorava para atender ou questionava alguma coisa, ela corria chorando para a mãe, inventando que eu tinha sido grossa com ela. Dona Cristina sempre ficava do lado da filha, me dava bronca e às vezes me deixava sem jantar como castigo. A pior parte era a hora das refeições. Enquanto a família se sentava à mesa para comer, eu tinha que ficar de pé ao lado, pronta para servir qualquer coisa que eles precisassem. Minha comida era servida numa marmita de alumínio, que eu comia sozinha na cozinha depois que eles terminavam. A comida não era ruim,
mas tinha um gosto amargo na minha boca. Era o gosto da humilhação, de me sentir menos que um ser humano. Às vezes, enquanto mastigava o feijão sem tempero que sobrava da panela, eu lembrava do pão doce que meu pai comprava nos domingos, e as lágrimas desciam pelo meu rosto sem eu conseguir controlar. À noite, no meu quartinho escuro e úmido, eu chorava baixinho no travesseiro fino. Sentia falta do calor do corpo do meu pai, do cheiro de terra misturado com sabão em pó, das histórias que ele me contava sobre sua infância na Bahia. Sentia falta de ser amada, de ser tratada como gente. Foram passando as semanas e eu fui percebendo que não havia prazo para eu voltar para casa. Ninguém falava sobre isso, e quando eu perguntava para Dona Cristina quando poderia visitar meu pai, ela mudava de assunto ou dizia que depois a gente vê. Um dia, cerca de um mês depois que cheguei ali, descobri algo que me deixou ainda mais perturbada. Estava limpando o escritório do Sr. Eduardo quando ouvi uma conversa dele com Dona Cristina na sala ao lado. A menina está se adaptando bem, dizia Dona Cristina. Rosângela está mais independente e a casa está sempre limpa. Ótimo, respondia ele. E o investimento valeu a pena. R$ 100 por uma empregada em tempo integral é praticamente de graça. Ainda bem que a Elisa nos indicou. Disse que o pai da menina estava desesperado, precisando de dinheiro urgente. Meu coração parou. Dinheiro urgente? Que dinheiro urgente? Meu pai nunca me disse que precisava de dinheiro urgente. Ou será que ele tinha escondido isso de mim? As dúvidas começaram a me corroer por dentro. Será que meu pai realmente tinha me vendido porque precisava de dinheiro? Ou será que ele simplesmente não me queria mais? Talvez eu fosse um peso para ele, uma boca a mais para alimentar numa situação já difícil. Essas perguntas me atormentavam durante o dia inteiro. Às vezes pegava minha mente voando, imaginando meu pai contando as moedas daqueles R$ 100, talvez aliviado por não ter mais que se preocupar comigo. A dor no peito era física, como se alguém estivesse espetando uma faca bem no meio do meu coração. Foi nessa época que comecei a perceber outros sinais estranhos. Dona Cristina às vezes recebia visitas de outras mulheres e elas comentavam sobre mim como se eu não estivesse ali. "Onde você conseguiu essa menina?" perguntava uma delas, uma senhora gorda com voz estridente. Uma conhecida me indicou. A família precisava de dinheiro urgente, então foi fácil fazer o negócio. Que sorte a sua! Eu também queria uma, assim, novinha, fácil de moldar. Elas riam como se estivessem falando de comprar um eletrodoméstico. E eu sentia meu estômago embrulhar. Começavas a entender que eu não era a única criança nessa situação, que havia outras como eu espalhadas por aí, trabalhando em casas de família, longe de seus pais. O tratamento foi ficando progressivamente pior. Dona Cristina começou a encontrar defeitos em tudo que eu fazia. A comida estava sem sal, o chão não estava brilhando o suficiente, as roupas de Rosângela não estavam bem passadas. Os castigos se tornaram mais frequentes. Ficar sem jantar, dormir sem cobertor, limpar o banheiro com escova de dente. Rosângela, percebendo que a mãe estava sendo mais dura comigo, também intensificou suas maldades. Quebrava coisas de propósito para eu levar a culpa. Derramava comida no chão para eu ter que limpar e às vezes me beliscava quando a mãe não estava olhando, sabendo que eu não podia reclamar. O pior aconteceu numa tarde de terça-feira. Rosângela estava brincando no quintal e tropeçou sozinha, ralando o joelho. Mas quando Dona Cristina apareceu, ela disse que eu tinha empurrado ela. Não importava que eu estivesse na cozinha lavando louça na hora, não importava que não fizesse sentido nenhum. Dona Cristina me deu a primeira surra da minha vida. Nunca vou esquecer a sensação dos tapas queimando no meu rosto, o gosto de sangue na boca onde mordi a própria língua de susto.
Ela me bateu com uma vara de marmelo que guardava atrás da porta da cozinha, dessas que se usava antigamente para bater tapete. Cada golpe ecoava pela casa, misturado com meus gritos de dor e os choros falsos de Rosângela, que fingia estar mais machucada do que realmente estava. "Sua peste, sua desgraçada!" gritava Dona Cristina entre os golpes. "Eu dou casa, comida, roupa lavada para você, e é assim que você retribui? Machucando minha filha?" Eu tentava explicar, tentava dizer que não tinha feito nada, mas ela não queria ouvir. Para ela, a palavra da filha valia mais que a verdade. E a verdade era que eu era apenas uma menina pobre que não tinha voz nenhuma naquela casa. Depois da surra, ela me trancou no quartinho sem jantar e sem água. Fiquei ali, tremendo de dor e de frio, vendo a luz do dia ir embora pela janelinha pequena. Meu corpo doía tanto que eu não conseguia encontrar uma posição confortável para deitar. As marcas da vara ardiam como fogo e eu chorava tanto que meus olhos ficaram inchados. Foi naquela noite, sozinha no escuro, que tomei uma decisão. Eu precisava fugir dali. Não importava para onde, não importava como, mas eu não podia continuar vivendo daquele jeito. Pela primeira vez desde que chegara ali, senti algo além de tristeza e medo. Senti raiva, uma raiva profunda e quente que queimava no meu peito como brasa. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção em tudo o que acontecia na casa. Os horários, as rotinas, onde ficavam as chaves, quando as portas eram trancadas. Dona Cristina, percebendo minha mudança de comportamento, ficou ainda mais vigilante. Parecia sentir que algo estava diferente, que eu não era mais aquela menina submissa que chegara ali 2 meses antes. "Você anda muito quieta", ela disse um dia, me observando com aqueles olhos frios. "Espero que não esteja pensando em besteira." Eu apenas abaixei a cabeça e murmurei: "Não, senhora." Mas por dentro estava fervendo. Ela tinha razão em desconfiar. Eu estava planejando minha fuga, pensando em cada detalhe. Foi numa quinta-feira que tudo mudou de vez. Eu estava no quintal estendendo roupas no varal quando ouvi vozes na sala. Reconheci uma delas imediatamente. Era Dona Elisa. Fazia mais de 2 meses que eu não a via e meu coração disparou. Talvez ela trouxesse notícias do meu pai. Talvez ele finalmente tivesse vindo me buscar. Me esgueirei até a janela da sala e consegui ouvir parte da conversa. O que escutei fez meu mundo desabar pela segunda vez. "Como está a menina?" perguntava a Dona Elisa. "Bem adaptada", respondia a Dona Cristina. "No começo deu um pouco de trabalho, mas agora entendeu qual é o lugar dela." "Ótimo. E o João Batista? Como ele reagiu quando soube?" "Quando soube o quê?" Houve uma pausa, e eu pude ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. "Cristina, você contou para ele que a filha ia trabalhar como doméstica, não contou? Que ia ser tratada como empregada?" Outro silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. "Elisa, você sabe muito bem que se eu tivesse contado isso, ele nunca teria concordado. O homem pensou que a menina ia ser tratada como filha da casa, que ia estudar junto com a Rosângela, essas coisas. Meu Deus, Cristina, você enganou o homem. Eu dei uma nova versão dos fatos. E olha, foi melhor assim. A menina está aprendendo a trabalhar, está tendo uma vida mais estruturada do que teria naquele barraco. E se ele descobrir, como vai descobrir? Ele nem sabe onde fica a nossa casa direito. E mesmo que soubesse, o que ia fazer? Devolver o dinheiro? Duvido que ainda tenha." Minha cabeça estava girando. Meu pai não sabia. Meu pai não sabia que eu estava sendo tratada como escrava. Ele achava que eu estava estudando, que estava sendo cuidada como filha da casa. Todas aquelas dúvidas que me atormentavam sobre ele ter me vendido por dinheiro, ele tinha sido enganado também. Continuei ouvindo, presa entre o alívio de saber que meu pai não me traiu e o horror de descobrir o tamanho da mentira. "Mas Elisa, pense bem", continuava a Dona Cristina.
Aquela criança ia ter que futuro naquele barraco? Pelo menos aqui ela está aprendendo uma profissão, está tendo comida garantida todos os dias. Uma profissão? Cristina, ela tem 12 anos, deveria estar na escola. E quem disse que não vai estar? Quando ela fizer 13, eu matriculo ela numa escola noturna. Assim ela pode trabalhar de dia e estudar à noite. Mentira. Mentira descarada. Eu sabia que ela nunca ia me colocar numa escola. Por que ia querer me educar se isso significava que eu poderia questionar a situação, poderia buscar ajuda? Foi então que ouvi a parte que me fez tremer de pés à cabeça. Sabe, Elisa, eu estou pensando em conversar com umas amigas. Tem muita gente querendo uma menina assim, jovem, saudável, sem família por perto para dar problema. Posso até ganhar um dinheiro extra fazendo indicações. Cristina, você está falando de tráfico de criança. Não seja dramática. Estou falando de dar oportunidades. Essas crianças pobres precisam de estrutura e essas famílias precisam de ajuda doméstica. É um negócio que beneficia todo mundo. Meu sangue gelou. Ela estava falando de mim como se eu fosse mercadoria, como se fosse um produto que podia ser negociado. E pior, ela estava planejando fazer isso com outras crianças. Não consegui ouvir mais. Voltei correndo para o quintal, fingindo estar ocupada com as roupas, mas minha mente estava em pânico total. Eu não era apenas uma criança explorada, eu era parte de algo maior, algo terrível. E se eu não fizesse nada, outras crianças iam passar pelo mesmo que eu. Naquela tarde, quando Dona Elisa foi embora, Dona Cristina estava diferente, mais animada, com um brilho estranho nos olhos. Ela me chamou na cozinha e me olhou de um jeito que me deu arrepios. Maria das Graças, você tem se comportado bem ultimamente. Estou satisfeita com seu trabalho. Eu não respondi, apenas assenti. Por isso, estou pensando em algumas mudanças. Talvez seja a hora de você ter mais responsabilidades, talvez até trabalhar em outras casas às vezes. O que você acha? A forma como ela disse trabalhar em outras casas me fez entender que não era uma pergunta, era um aviso. Ela estava me preparando para ser emprestada ou vendida para outras famílias, exatamente como tinha feito com outras crianças. Eu só quero ir para casa, ver meu pai. O sorriso falso desapareceu do rosto dela imediatamente. Que casa? Que pai? Maria das Graças, você precisa entender de uma vez por todas. Sua casa é aqui agora. Seu pai te entregou para nós, te vendeu para nós. Você é nossa responsabilidade agora. Mas ele não sabia que... Não sabia o quê? Sua voz ficou perigosa, baixa e ameaçadora. Percebi que tinha dito demais. Se ela descobrisse que eu tinha ouvido a conversa com Dona Elisa, as consequências seriam terríveis. Nada, senhora. Desculpa. Ela me olhou com suspeita por um longo tempo. Espero que não esteja pensando em fugir, porque eu te garanto uma coisa: se você tentar sair daqui sem minha permissão, eu chamo a polícia e digo que você roubou algo da casa. Uma menina pobre como você, quem vai acreditar na sua palavra contra a minha? A ameaça ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Ela estava me dizendo claramente que eu era prisioneira ali, que qualquer tentativa de buscar liberdade seria punida com acusações criminais. Naquela noite, deitada no meu colchão fino, com o corpo ainda dolorido da surra de alguns dias antes, eu finalmente entendi a dimensão completa da minha situação. Não era apenas exploração trabalhista, era sequestro, era escravidão, era um esquema organizado para pegar crianças pobres e vulneráveis e transformá-las em propriedade de famílias ricas. E o mais terrível, meu pai continuava achando que eu estava bem, sendo cuidada e educada. Provavelmente passava os dias se sentindo culpado por ter me entregado, mas aliviado por saber que eu estava em boas mãos. Foi nesse momento que a raiva que eu sentia se transformou em algo mais poderoso: determinação. Eu não ia apenas fugir, eu ia expor aquela mulher.
ia contar para todo mundo o que ela estava fazendo e ia encontrar um jeito de avisar meu pai sobre a verdade. Mas primeiro eu precisava sair dali viva. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Dona Cristina me observava como um falcão, desconfiada de cada movimento meu. Rosângela parecia sentir a tensão no ar e ficou ainda mais cruel, como se soubesse que eu estava planejando algo e quisesse me castigar preventivamente. Eu tinha que ser muito cuidadosa. Continuei fazendo tudo o que me mandavam, mantive a cabeça baixa, fingi ser a menina submissa que eles esperavam, mas, por dentro, eu estava calculando cada possibilidade, cada oportunidade de fuga. A chance veio numa terça-feira, 3 semanas depois da conversa que ouvi entre Dona Cristina e Dona Elisa. Senhor Eduardo teve que viajar a trabalho e Dona Cristina decidiu acompanhá-lo, deixando Rosângela com a tia. Mas houve uma mudança de planos no último minuto. A tia ficou doente e eles decidiram levar Rosângela junto. Você vai ficar aqui cuidando da casa, Dona Cristina me disse na véspera da viagem. A vizinha Dona Neuza vai dar uma olhada de vez em quando, então não pense em aprontar nada. Era minha oportunidade. 3 dias sozinha na casa, 3 dias para executar meu plano. Assim que eles saíram, na manhã de quinta-feira, eu comecei a agir. Primeiro, vasculhei todo o escritório do Senhor Eduardo, procurando alguma evidência do esquema de Dona Cristina. Encontrei uma agenda telefônica com vários nomes anotados e ao lado de alguns havia anotações estranhas. Menina, 8 anos, menino, 10 anos, família carente. Meu estômago embrulhou. Ali estava a prova do que eu suspeitava. Dona Cristina realmente estava envolvida num esquema de tráfico de crianças, conectando famílias pobres com famílias ricas que queriam mão de obra barata. Peguei a agenda e alguns papéis que pareciam importantes, guardei tudo numa sacola junto com minhas poucas roupas. Também peguei algum dinheiro que encontrei numa gaveta. Não muito, só o suficiente para a passagem de ônibus. Na sexta-feira de manhã, quando Dona Neuza fez sua visita matinal, eu estava fingindo limpar a sala, comportada como sempre. Ela me perguntou se estava tudo bem, eu disse que sim, e ela foi embora satisfeita. Esperei até o meio-dia, quando as ruas estavam mais movimentadas e eu teria mais chances de passar despercebida. Vesti meu vestido azul claro, o mesmo que usara no primeiro dia, e saí pela porta dos fundos, levando apenas uma sacola pequena com os documentos, algumas roupas e o dinheiro. Caminhar pelas ruas daquele bairro rico me deu uma sensação estranha de liberdade e terror ao mesmo tempo. A cada passo que dava me afastando da casa dos santos, sentia como se estivesse renascendo. Mas também sabia que se Dona Cristina voltasse antes do previsto e descobrisse minha fuga, ela cumpriria sua ameaça de chamar a polícia. O trajeto até o bairro onde morava com meu pai foi uma verdadeira odisseia. 3 conduções diferentes, perguntando direções para estranhos, sempre com medo de alguém desconfiar que eu era uma menina fugitiva. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o dinheiro da passagem várias vezes. Quando finalmente avistei nossa rua, meu coração disparou. Tudo parecia menor do que eu lembrava, mais pobre, mais cinzento. Mas era minha casa, meu mundo, meu lugar. Corri até os fundos da casa grande, onde ficava nosso quartinho, e bati na porta com desespero. Pai, pai, sou eu! Silêncio. Bati mais forte. Pai, por favor, abra a porta! Dona Elisa apareceu na porta da casa grande com uma expressão de susto no rosto. Maria das Graças? O que você está fazendo aqui? Cadê Dona Cristina? Onde está meu pai? Perguntei, ignorando suas perguntas. O jeito como ela me olhou me fez entender que algo estava muito errado. Seus olhos estavam tristes, quase piedosos. Maria, querida, seu pai não está mais aqui. Como assim não está mais aqui? Ele foi trabalhar, vai voltar à noite? Ela respirou fundo e se aproximou de mim devagar, como se fosse dar uma notícia muito ruim.
Seu pai ficou muito doente depois que você foi embora. Bebia muito, não comia direito, não cuidava de si mesmo. Dizia que tinha feito a coisa errada, que tinha entregado sua menina para estranhos. O mundo começou a girar. Onde ele está? Maria. Seu pai morreu há 1 mês. Infarto no coração. Desabei no chão ali mesmo. Todos os planos que eu tinha feito, toda a coragem que juntei para fugir, toda a esperança de reencontrar meu pai e contar a verdade para ele, tudo desmoronou em questão de segundos. Dona Elisa me ajudou a levantar e me levou para dentro da casa grande. Me sentou na cozinha e me deu um copo d'água, mas eu mal conseguia engolir. Estava em estado de choque. Ele sofreu muito, Maria. Ficava falando que tinha cometido um erro terrível, que devia ter encontrado outro jeito. Disse que você era tudo que ele tinha no mundo e que tinha te perdido por ganância. Mas ele não sabia, gritei entre lágrimas. Ele não sabia que Dona Cristina tinha mentido para ele. Ele achava que eu ia estudar, que ia ser tratada bem. Dona Elisa ficou pálida. Como assim mentiu? Entre soluços, contei tudo. A conversa que ouvi entre ela e Dona Cristina, os maus tratos, as surras, o esquema de tráfico de crianças, as ameaças. Dona Elisa ficou cada vez mais horrorizada conforme eu falava. Meu Deus do céu! Ela murmurou quando terminei. Eu sabia que havia algo estranho, mas nunca imaginei. Maria, eu preciso te levar na polícia agora mesmo. Foi assim que, naquela tarde de sexta-feira, eu me encontrei numa delegacia contando minha história para um delegado que no início não queria me levar a sério. Menina, você tem certeza que não está inventando essas coisas porque brigou com sua patroa? Mas quando mostrei os documentos que tinha pego do escritório de Senhor Eduardo, o tom dele mudou completamente. Aquela agenda com nomes de crianças e famílias era evidência suficiente para abrir uma investigação. Nos dias que se seguiram, várias outras famílias foram investigadas. Descobriram que Dona Cristina realmente era parte de uma rede que explorava crianças pobres, vendendo-as como mão de obra doméstica para famílias ricas. Algumas crianças foram encontradas e devolvidas para suas famílias. Outras, infelizmente, já eram órfãs e tiveram que ser encaminhadas para abrigos. Dona Cristina foi presa quando voltou da viagem e encontrou a polícia esperando em sua casa. Senhor Eduardo alegou que não sabia de nada, que achava que eu era apenas uma empregada contratada legalmente. Rosângela foi morar com a tia. Quanto a mim, não tinha mais para onde ir. Meu pai estava morto. Eu não tinha outros parentes. E aos 12 anos era considerada órfã. Fui para um abrigo governamental, onde pelo menos era tratada como criança e não como escrava. No abrigo, consegui voltar a estudar. Descobri que tinha perdido quase 1 ano letivo. Mas as freiras que cuidavam de nós me ajudaram a recuperar o tempo perdido. Eu estudava com uma sede de conhecimento que impressionava todo mundo. Era como se quisesse compensar todo o tempo que me roubaram. Aos 16 anos, consegui uma bolsa de estudos para fazer o magistério. Aos 20, me formei professora. Passei minha vida inteira educando crianças, sempre atenta aos sinais de abuso ou exploração. Salvei algumas crianças de situações parecidas com a minha ao longo dos anos. Me casei aos 25 anos com um homem bom, o Roberto, que me deu 2 filhos maravilhosos. Criei com todo o amor que não recebi na infância. Nunca contei essa história para eles quando eram pequenos. Não queria assombrá-lo. Só quando ficaram adultos, quando tiveram filhos próprios, é que dividi com eles essa parte da minha vida. Hoje, aos 62 anos, depois de ter criado meus filhos e netos com tanto amor e proteção, decidi contar minha história para vocês. Por quê? Porque sei que ainda existem crianças passando por isso. Sei que ainda há pessoas como Dona Cristina por aí se aproveitando da miséria e do desespero de famílias pobres para explorar crianças indefesas. Quero que vocês saibam que, se conhecem alguma criança em situação suspeita, trabalhando em casa de família, sem ir à escola,
sem contato com os pais, sempre assustada, denunciem. Liguem para o conselho tutelar, para o Disque 100, para a polícia. Não fechem os olhos. E se você que está me ouvindo agora é uma criança passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Procure ajuda. Conte para alguém. Você não é propriedade de ninguém. Você não é mercadoria. Você é um ser humano, com direitos, com dignidade, com futuro. Meu pai morreu achando que tinha me traído, que tinha me vendido por dinheiro. Mas eu sei que ele foi enganado, assim como outras famílias são enganadas todos os dias. Ele me amava, e foi justamente por me amar que quis me dar uma oportunidade melhor, mesmo que essa oportunidade fosse uma mentira cruel. Perdoei meu pai há muito tempo. Perdoei Dona Elisa também, porque sei que ela não tinha ideia da verdade. Até perdoei Dona Cristina, porque carregar raiva no coração só machuca quem carrega. O que não perdoo e nunca vou perdoar é a indiferença, é fingir que essas coisas não acontecem, é passar por uma criança claramente explorada e não fazer nada. Por isso, estou aqui hoje, dividindo com vocês a história mais dolorosa da minha vida, para que ela não seja em vão, para que meu sofrimento de menina sirva para proteger outras meninas e meninos. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, para eu saber que minha mensagem está chegando longe. E lembrem-se, cada criança merece amor, educação, proteção e dignidade. Cada criança merece ter uma infância de verdade. Obrigada por terem escutado minha história. Que Deus abençoe vocês e suas famílias e que nunca mais uma criança tenha que passar pelo que eu passei. Um beijo no coração de todos vocês.